Olá, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Então hoje nós vamos falar sobre a BNCC e a educação infantil, os novos desafios que é para a educação a partir desse novo documento, né? Com a BNCC, nós sabemos das dificuldades que os professores eles têm no dia a dia, assim como os pais, para saber o que é esse documento, né? Para que esse documento veio, qual a finalidade desse documento. E os professores se perguntam: será que a BNCC é o currículo pronto para a gente? Essa é a grande indagação dos professores na atualidade. Mas eu estou aqui para explicar para vocês a partir do slide que eu estou utilizando o slide aqui, tá bom? Então eu vou precisar olhar para vocês e olhar aqui para o meu slide. Então a BNCC, na verdade, respondendo desde já para as perguntas, né, que os professores têm, as inquietações, as indagações, a BNCC não é um currículo, tá? Mas a BNCC, ela vem ser um documento que ela define, ela vai nortear o conjunto de aprendizagens e habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento educacional dos alunos, né? Então, a BNCC, ela compreende a todas as etapas da educação básica. E vocês sabem que as etapas da educação básica vai desde a educação infantil até o ensino médio. Mas nós sabemos que a primeira etapa, que é a etapa fundamental, pode-se falar assim, que é a etapa da educação infantil, ela vem ser a base. Então, quando se fala em Base Nacional Comum Curricular, a gente tem que lembrar que ela é a base fundamental, né, da aprendizagem dos alunos. Então, é a partir dela que nós vamos nos guiar, né, que a equipe técnica vai se guiar, que os professores irão se guiar, né, que toda a comunidade escolar irá se guiar, né, dentro de um processo educacional. Como disse a vocês, a Base Nacional Comum Curricular, ela não é o currículo pronto, porém, ela propõe um conjunto de orientações para as equipes pedagógicas para a elaboração dos currículos escolares. Então, é a partir da Base Comum Curricular que se pretende alcançar a elaboração desses currículos, a partir dessa real necessidade que as escolas terão, né, de sentar junto às suas equipes pedagógicas, junto com os professores, e a partir dessa união, né, desse conjunto de trabalho, será formado o currículo das escolas, ou até mesmo o currículo do município, né, porque a gente pensa na base e a gente lembra do seguinte: então é importante que se tenha a base, primeiro, para a gente pensar no currículo macro. E a partir desse currículo macro, a gente pensa no currículo micro, que é um currículo da identidade individual de cada escola, a partir da sua realidade. Porque o que a gente pensa? As escolas hoje, cada escola, ela tem a sua particularidade, ela tem as suas peculiaridades, né? Porém, as escolas, elas não estão preparadas ainda para trazer essas particularidades para o seio escolar e, a partir disso, trabalhar, né, com atividades diversas. E a Base Nacional Comum Curricular, ela vem propor um currículo específico para essas necessidades. Então, essa é a importância da Base Comum Curricular para a organização do currículo, que a gente pode definir como o currículo das particularidades de cada escola a partir de suas reais necessidades. Então, a partir das imagens aqui ao lado, vocês podem confirmar, né, conferir sobre as orientações da equipe técnica, das equipes pedagógicas de cada município acerca da BNCC, acerca do trabalho que será desenvolvido a partir da norteação que vai ser feita com essa documentação. Então, nós temos aqui na imagem uma professora orientando, né, uma criança. Então, essa orientação, ela partiu de uma outra orientação de uma equipe pedagógica, né? Então, é interessante a BNCC, porque realmente ela vem trazer uma outra perspectiva de trabalho, uma perspectiva relacionada às diversas realidades. Vocês estão vendo que nessa imagem nós temos uma criança, né? Uma criança PCD,
né? Uma criança é especial, então ela precisa de um atendimento especial. E essa professora, ela já recebeu uma orientação de uma técnica, né, da área, e ela está propondo umas atividades especificamente para as necessidades dele. Então, a BNCC, ela vem trazer exatamente essa parte, podemos dizer, essa parte não é específica, mas é uma parte que a gente entende como super importante, né? Que nós não tínhamos antes. Nós não tínhamos uma base, nós não tínhamos uma referência de onde partir, para onde ir, né? O que fazer diante da inclusão. O que o professor deve fazer diante de alunos onde que ele não está preparado, ele não tem informação específica. Lá na frente nós vamos falar acerca dessa capacitação profissional, de certa forma que nós não temos muitas, né? Nós não temos pessoas capacitadas, muitos professores preparados, né, para receber esse público nas escolas. As escolas também, de certa forma, não estão ainda preparadas para receber esse público, né? Mas faz-se necessário a atuação dessa documentação dentro das escolas para que ela norteie, como já foi falado, o nosso trabalho. A partir dela, a partir das ideias que vão surgir, das dinâmicas que vão surgir dentro das salas de aulas, daquilo que o professor irá trabalhar dentro de sala com os seus alunos, é que a gente vai melhorando o currículo, tanto o currículo da forma macro, como eu falei, como da forma micro, que é daquele caso particular, peculiar de cada escola. Então, é necessário que se pense e se observe e esteja atento para todas as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos professores, né? Se essas atividades realmente elas estão sendo dinâmicas, se essas atividades elas estão correspondendo às crianças, as pessoas com deficiência, desculpa, né? E se elas estão correspondendo às expectativas da comunidade escolar, dos pais, né? Enfim, das crianças mesmo. Então, vale atentar para todas essas situações que é necessário que a gente tenha um olhar mais atento mesmo, de certa forma, como eu já falei, para tudo que acontece dentro da escola, né? Para uma aula extra classe, para uma atividade que está sendo desenvolvida, para uma atividade recreativa, para uma atividade a partir de jogos, do lúdico, para musicalização na escola. Gente, são N's, tá? São N's metodologias, né? Métodos e metodologias. Então, é necessário que a equipe pedagógica esteja atenta a todas essas atividades. E a partir dessas atividades, há de se pensar na construção desse currículo próprio de cada escola em particular. Vamos saber o que as diretrizes curriculares elas nos dizem em relação à importância da BNCC. Então, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, tá, de 2009, ela diz que as propostas pedagógicas da educação infantil devem considerar a criança no centro do planejamento curricular, né? Uma vez que ela é vista como um sujeito e de diferentes direitos nas interações, nas relações e nas práticas cotidianas que ela vivencia. Ela constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, ela narra, ela questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade. Então, as diretrizes curriculares, elas vêm nos dizer exatamente tudo sobre o que a criança realmente ela vai aprender a partir da Base Nacional Comum Curricular, né? O que ela vai desenvolver, né? Em que ela vai melhorar? Quais são os tipos de atividades que ela vai ter dentro de sala? Ou seja, as atividades elas têm que ser direcionadas para a questão do brincar, do imaginar, da fantasia, da brincadeira de faz de conta, do que ela deseja,
né, sobre as coisas que ela aprende, tanto em casa quanto na escola, sobre as coisas que ela observa tanto fora no mundo, lá fora, quanto dentro da escola, do espaço escolar, sobre as experimentações que podem ser feitas em casa e na escola também, sobre a questão das histórias quando ela narra, quando ela questiona o porquê das coisas para o professor e até mesmo para os seus pais a partir de uma aula, né, que ela teve uma dúvida ou que ela quis afirmar para a mãe e para o pai que a professora disse que era dessa forma, né? Então houve o questionamento, porque a mãe ou ela vai afirmar ou ela vai confirmar o questionamento da criança, ou então ela vai dar uma outra informação em cima daquilo que foi questionado, porque o professor, ele não na verdade, o centro do conhecimento, né? O professor, ele é o mediador do conhecimento, e como mediador, ele não é uma verdade absoluta, né? Cá para nós sabemos disso. O professor, ele não é uma verdade absoluta. Há quem pense que o professor deve saber tudo. A gente ouve muita coisa, né, na escola, de que o professor, ele tem a obrigação de saber. Não, não é assim. Nós sabemos que há N aprendizagens, né? E a G fala muito disso, sobre aprendizagens, né, múltiplas, né? E nós sabemos que há múltiplas aprendizagens. A gente vai falar sobre Piaget lá na frente. Então, é importante que a gente lembre, né, que essas diferentes aprendizagens, elas estão aí. E a criança, ela tem que ter contato com essas diferentes aprendizagens da música, da arte, do teatro. Enfim, são infinidade de aprendizagem corporal, aprendizagem emocional, aprendizagem afetiva, né? Enfim, segue-se a lista. E ela constrói sentidos sobre a natureza, né? Então, a natureza está aí para a gente explorar ela de certa forma, né? O meio ambiente. Então, é necessário que a criança ela tenha consciência de que ela tem um meio ambiente e de que esse meio ambiente é muito importante para ela, para a vida dela. É importante para a vivência dela, para o contato dela com o meio ambiente. É importante que ela busque sentido no meio ambiente para a vida dela. Do porquê que a casa dela é construída de madeira. De onde veio essa madeira? Né? O porquê que foi retirada essa madeira para a construção da casa dela em algum momento. E os pais ou os professores irão responder, né, se realmente foi de uma forma saudável ou se não foi, né, e se está colaborando ou se está degradando. São questionamentos que a criança tem e que nós, professores, nós estamos em sala de aula para tirar esses questionamentos. Então, as diretrizes curriculares, elas são bem claras em relação a isso. Então, a gente vai dar ênfase à brincadeira e à interação. Qual a importância da brincadeira e da interação, né? Muitos pais, eles têm questionado hoje na atualidade acerca do trabalho de muitos professores. Inclusive, eu tenho certeza que o meu já foi questionado também, em algum momento, né? Mas assim, eu tenho explicado para eles que a brincadeira, ela é muito importante, né? Assim como a interação entre as crianças é muito importante. Nós vivemos uma pandemia agora, recentemente, em que as crianças elas ficaram distantes da interação. E nós víamos o quanto as crianças, às vezes, acompanhavam os pais na entrega das atividades para fazer em casa durante a semana. Elas ficavam meio que tristes, porque o professor ficava ali naquela sua mesinha, ela tinha que manter um distanciamento do professor, né? Nós víamos no olhar da criança, de certa forma, uma tristeza por essa situação. E não foi legal. Eu tenho certeza que os pais também perceberam que não foi muito bom para a criança, e não foi bom para eles também, porque a escola é necessária. Nós sabemos agora, com a pandemia, que a importância da escola na vida de uma criança, essas 4 horas que ela passa dentro de sala são muito fundamentais, são muito importantes. Então, os pais perceberam que sem a interação entre as crianças, sem o contato direto com o professor em sala, a educação ela se torna mais complexa, a educação se torna mais difícil. Então, os pais... hoje nós estamos vivendo aí uma nova lei, né, que está tramitando no Congresso, de que
já foi aprovada, na verdade, de que os pais, eles têm liberdade agora para educar os seus filhos em casa. Então, nós sabemos, né, que é uma lei que, para alguns pais, né, que tem capacitação, que tem formação e que tem tempo disponível, vai ser muito boa, vai ser muito legal. E eu e os professores, nós aprovamos a ideia. Nós queremos sim que os pais, eles se façam presentes na educação dos filhos e não só nós. Porque quando fica só a nosso cargo essa atribuição do educar, se torna pesado demais. E em algum momento nós queremos compartilhar sim com os pais, ou com alguns pais, que é no caso dessa lei, nós sabemos que ela não vai ser para todos. Ela vai ser para alguns pais. Só para aqueles que têm formação, para aqueles que realmente têm tempo, né, para educar essa criança, para aqueles que realmente fazem questão, né, que vê na educação pública um perigo para a sua criança, porque nós sabemos que, de certa forma, há escolas, né, em que acontecem muitos problemas, né, em relação a bullying, em relação à violência, em relação a outros perigos, e a gente entende a preocupação desses pais. Porém, a maioria dos pais, né, que a gente pode dizer que a maior clientela da educação pública hoje, na atualidade, são pais pobres, são pais que não têm condições de educar suas crianças porque eles precisam trabalhar. E eles precisam deixar suas crianças essas 4 horas na escola com o professor, né? E voltando para o nosso assunto acerca do brincar e da interação, a importância é muito grande, porque enquanto o paizinho está trabalhando, a mãezinha está trabalhando, a criança está na escola. Está brincando, mas brincando com objetivo. Não é brincar por brincar, como vocês pensam, como os pais pensam, como muitos pensam. Que a criança vai para a escola só brincar, que não tem uma finalidade, que não tem um objetivo. Nós sabemos que uma criança que ela brinca bastante em casa, que ela tem um tempo para brincar, em que o pai, ele dá esse tempo para a criança brincar. Eu, por exemplo, os meus filhos, geralmente deixava o tempo deles de brincadeira livre a partir das 4 da tarde. Então, às 4 horas da tarde, eu já liberava eles para brincar. E eles ficavam brincando, gente, sabe? Eu não ficava em nenhum momento monitorando eles, porque eu sabia que eles estavam brincando, né? E eles ficavam livres brincando e brincavam de tudo. Hoje, adultos, eles me relatam algumas coisas, né? O que eu não sabia, né? Quando eles brincavam, aconteciam coisas perigosas às vezes, sim, que eles enfrentaram. Mas que hoje, para mim foi surpresa, né? Eu ficar sabendo de muitas coisas. Mas que criança tem que passar por perigos às vezes, por alguns riscos, faz parte. Os meus filhos, eles brincavam, eu deixava eles brincar livremente. Então eles saíam para brincar às 4 horas e brincavam até 6 horas da tarde, mais ou menos 6h30, né? E eles brincavam que de tudo, porque eles me relatavam acerca de certas brincadeiras. E eu achava legal e eles compartilhavam comigo. Então, nós sabemos que eles ganharam muitas potencialidades, muitas habilidades, muitas competências a partir das brincadeiras. O que muitas crianças não conseguem ter, porque elas são tolhidas pelos pais, elas são impedidas de brincar. E aí se tornam crianças, adultos, na verdade, frustrados, adultos tristes, adultos que na verdade, não é que não tenham competência. Na verdade, eles não conseguem desenvolver determinadas habilidades e ter competência para certos trabalhos, porque isso não foi trabalhado na infância. Olhem só a importância do brincar na infância, tá? Então, deixem as crianças brincar. Quando seu filho estiver brincando na sala de aula, quando seu filho estiver brincando na escola, não pense que isso não tem objetivo, que tem, sabe? Tem objetivos e muito importantes para a vida futura dele. E é importante que a gente leve isso em consideração, para que nós tornemos os nossos filhos competentes no futuro. Filhos que estarão habilitados para qualquer trabalho, para qualquer atividade, para se tornar excelentes profissionais. Do contrário, eles não se tornarão.
Brincar e interagir continua sendo o foco do trabalho com esses alunos. Não esqueçam, a brincadeira e a interação entre os alunos, o convívio deles diariamente com o professor e com os colegas, continua sendo o foco principal do trabalho com a educação infantil. É importante para a criança consolidar a sua aprendizagem a partir das brincadeiras e da interação. É a partir daí que ela vai desenvolver as suas competências, as suas habilidades, como eu já falei, e principalmente a sua aprendizagem, que serão de extrema importância e grande relevância para o decorrer de toda a sua vida. Finalizando o vídeo, foi muito bom ter vocês por aqui, foi muito bom, o papo foi muito legal. Se você tem alguma dúvida, deixe aí a sua dúvida que eu estarei respondendo nos próximos vídeos. E também não esqueça de ativar as notificações, deixe o seu like, tá bom? Curta os vídeos e até o próximo vídeo.